águas correm o mar, toda a terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sim, meu Deus. Toda a terra se encherá. Tenha liberdade, Pai. Toda a terra Para estar se encherá. liberando tuas medidas da nos nossos glória corações. do Senhor. Que a tua unção venha sobre esse lugar, Senhor. E que nós possamos se encontrar em Ti, ó Pai. Que essa atmosfera, Senhor, venha maximizar a Tua glória, Senhor. Glória do Senhor. Que a nossa percepção aumente, Senhor. Que o nosso coração se desenvolva, Pai amado, na Sua direção, Senhor. Que os nossos olhos se abram, Pai amado. Que a nossa mente, Pai amado, possa estar transformadas e mudadas para receber, Senhor, a Tua atmosfera, a Tua glória, Senhor. Derrama uma medida sobrenatural sobre nós aqui, Senhor. Nos leve, Pai amado, à Tua sala, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero falar sobre um homem que a Bíblia diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus. Quero falar sobre um homem que ele não ficou parado nas perspectivas a qual as pessoas tinham para ele. Gostaria de falar de um homem que ele enxergava as coisas diferentes do que as pessoas projetavam quando o via. Porque o mundo, ele cria padrões. E quem não entende que o mundo criou um padrão, começa a viver segundo aquele padrão que o mundo reservou para ele. Porém, muitos não conseguem alcançar o padrão que o mundo exige. E ele começa a viver à margem da sociedade. Ele começa a se isolar, ele começa a não ter sonhos para a vida dele. Ele vive uma vida pesada, ele vive uma vida que ele acha que ele não vai conseguir ser feliz nessa vida, então ele vai ficar preso em algum tipo de vício. Seja ele na bebida, seja ele nas drogas, ou seja em redes sociais, ou seja em um jogo de RPG, ou qualquer coisa parecida para que ele tenha uma fuga de um mundo que o excluiu. Davi, há muitos anos atrás, mesmo antes de Cristo, mesmo antes de alguém falar como seria, ele se agarrou a uma promessa muito grande. Mesmo a família dele o rejeitando, mesmo a família dele o isolando, ele estava no campo adorando a Deus, porque ele quis viver segundo o padrão de Deus. Porque o mundo faz acepção, mas Deus não faz acepção. E quando Davi se encontrava adorando, e ele entendeu que ele conseguia se encontrar com Jesus, quando ele entendeu que ele conseguia se encontrar com Deus, ele não precisava mais da aprovação de Eliabe, de Abinadab, ele não precisava mais da aprovação de Samar, ele não precisava mais da aprovação de Jessé. Eu quero que você entenda que não é sobre aprovações, é sobre como você está hoje diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. O capítulo é de número 17. E o verso é de número 40. Por favor, esteja aqui nesse momento. O ambiente está gostoso demais, igreja. Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então me
Entenda o que você está cantando. Entenda o que você está cantando. E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E faz Entender que a tempestade é você. É tudo sobre ele, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. É você. E o que me faz tremer as pernas. Porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluias. 1 Samuel 17, verso 40. Quem achou dar um glória a Deus para estremecer São Paulo? Aleluia. Diz assim: em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras. Fala comigo, 5 pedras bem lisas, e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho. Fala comigo, jovenzinho, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venha ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti no nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Verso 46. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou à mão seu alforjés e apanhou rapidamente, repita comigo, uma pedra, que lançou por meio da sua tiradeira e atingiu o filisteu na terra, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Amém? Pode colocar a Bíblia ao teu assento. Suas mãos nesse momento têm que estar vazias e a palavra tem que estar ao seu coração, para que você possa colocar a mão ao seu alforjés, para que você possa colocar a mão ao seu bornal E uma nuvem de glória. e tirar essa pedra para poder derrubar esse gigante que está te parando nos últimos dias. Já está na hora de você andar em uma milha que Davi andava. Já está na hora de você entender que é necessário você estabelecer a força que Deus ungiu um dia a sua cabeça. Deus, nós estamos aqui, Pai, e pedimos, Pai amado, que nós consigamos entrar no mesmo ambiente de glória que um dia Davi entrou. Eu não sei o que Davi viu, eu não sei o que Davi ouviu, eu não sei o que Davi falou, mas nós queremos, Pai amado, entrar na mesma atmosfera que aquele homem andava. Nós queremos, Pai amado, transitar
e ter as mesmas conexões, Pai amado, que ele tinha, a mesma intimidade, Senhor. O mesmo amor, Pai amado, que ele tinha em te adorar. O homem que falava que um dia na tua presença valeria mais que 1000 anos. Um dia na tua casa era melhor do que estar em qualquer lugar, Senhor. E que nós possamos, Senhor, levar, Pai amado, essa atmosfera, Pai amado, para dentro de nós. Fala conosco, Pai, de maneira, Pai amado, clara. De maneira, Pai amado, que nós consigamos entender, que nós conseguimos separar, Pai amado, e trazer ao nosso coração, Senhor, princípios necessários para nós avançarmos, Senhor. Fala tu, Pai, não eu. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A introdução já foi feita antes da leitura. Mas eu quero que você entenda que não é sobre a perspectiva que as pessoas dão, ou a própria perspectiva que você dá quando você olha ao espelho. Não é sobre o que você sonhou um dia, mas é sobre a promessa que foi lançada sobre você. Todos aqui já receberam a promessa de Deus, eu tenho certeza, convicção, eu posso falar isso com convicção. Todos que estão aqui já receberam a promessa de Deus sobre suas vidas. Eu tenho convicção disso. Mas não é sobre apenas uma promessa recebida, é sobre o perseverar. Talvez você ouviu essa palavra perseverar mais de dezenas de vezes esses últimos anos. E você não tem entendido perseverar em quê? Se eu nem comecei ainda. Perseverar em quê? Se eu não estabeleci nada ainda na minha vida. Talvez você olhe e fala, tudo que eu tenho é um cenário de derrotas, marcados por restrições, marcados por medos, marcado por uma tentativa de sorte, mas o que vai fazer você avançar não é a sorte, é o básico. E o que é o básico? O básico é o simples, é aquilo que as pessoas detestam, mas quando elas colocam e aplicam a sua vida, elas começam a ser pessoas vitoriosas, porque ela começa a semear sementes de vitória na vida dela. O básico é a oração diária. Igreja, não é sobre a forma que você ora, se é plantando bananeira, se é falando em línguas estranhas, mas é de forma verdadeira. Alguém algum dia queria uma resposta para saber se ela estava fazendo certo quando ela encontra o Messias, quando ela encontra o profeta, quando ela encontra Jesus ao meio-dia, na beira de uma cisterna. Qual é o lugar certo para adorar? A preocupação dela se era em Gerezim ou se era em Israel. Gerezim era um lugar sagrado, porém agora os judeus não podiam subir porque houve uma guerra. Porque quem morava ali em Samaria era judeu, mas era judeu helenista. Era o judeu que saiu ou teve relação ou se casou com alguém que não era judeu. E a grande dúvida dela era, eu não posso entrar no templo e mesmo assim o Senhor escuta as minhas orações. Aí Jesus vem e fala, Jesus vira uma chave na vida dela quando diz, o importante não é Gerezim, o importante não é Samaria, o importante não é Jerusalém, mas o importante é como você entrega essa adoração. O importante é se é em verdade. Quando Jesus pergunta se é em verdade, Jesus está perguntando, você crê quando você adora? Você acredita no que você entrega no altar? É de verdade quando você entrega, ou é uma súplica, um medo de ser lançado ao inferno, ou um medo de viver apenas uma vida banal? Você entende quando você entra na sala de adoração, que você está diante do altar de Deus, e você está entregando algo? Adoração é sobre você entregar algo para Deus. E entregar o quê? O principal é entregar o medo. O principal é entregar as dúvidas, o principal é entregar a incredulidade. E agora você entra com coragem. O que me admira em Davi é a coragem daquele homem, mas não pela sua estatura, mas não por suas habilidades, mas pela confiança que ele tinha em Deus. Ou seja, tudo que eu estou falando nessa noite hoje é um convite a você confiar em Deus. O básico. O básico é uma leitura da Bíblia que você às vezes se encontra cabeça cheia demais para poder sentar um pouco e começar a ler, porque no terceiro versículo você fala, não estou entendendo nada que eu estou falando. Porque você está tentando entender na alma.
Por que as pessoas usam tanto caixinhas de oração, caixinhas de promessas? Porque ali são promessas, mas não tem a antes da promessa. O que é necessário fazer para poder alcançar a promessa. E aquela caixinha de promessa se torna apenas algo de sonhos. Eu quero que você entenda que é sobre você estabelecer os princípios necessários. O básico é oração, leitura da Bíblia e aplicar esses princípios na sua vida. E você começa a agir, a ação que vai fazer com que Deus reaja de forma poderosa na sua vida quando você estiver caminhando, quando você estiver entrando nas batalhas da vida. Davi, ele não tocava só harpa. Davi, ele conseguia tocar o coração de Deus. Não era sobre tocar um instrumento, era sobre tocar o coração de Deus. Era sobre conseguir entregar algo a Deus em amor. Eu não sei se quando falo isso, se queima alguma coisa no seu coração. Eu não sei se quando eu falo isso, cresce uma vontade em você de entregar algo a Deus. E existe essa possibilidade, é por isso que você está ouvindo isso. Não é sobre Davi, que era o rei de Israel, mas era sobre o rejeitado que estava atrás das malhadas, totalmente sem perspectiva para aquelas pessoas. Mas Davi não se apegou às perspectivas da família. Ele não se apegou o que o pai, o que o irmão, o que os vizinhos enxergavam. Um bastardo, filho de alguém que não era limpo judeu. Tem alguém comigo aqui? Quero que você entenda. Não é sobre a sua genealogia, não é sobre os seus ancestrais, não é sobre como você nasceu. É sobre quem mandou esse Espírito aqui para poder estar na terra. Você é um Espírito de Deus enviado à terra com uma missão específica, com um tempo específico, para tocar pessoas específicas, em um lugar específico. Ou seja, você precisa de Deus para saber qual é a sua missão. Ou seja, você precisa da intimidade para saber o lugar, as pessoas e as palavras. Eu quero que você entenda isso. Quero que você entenda que você precisa de Deus. Eu quero que você repita comigo: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Nós precisamos, se nós queremos alguma coisa. Davi não deixava ninguém diminuir ele. É tanto que quando ele chega à guerra, quando ele chega lá, o irmão dele fala: já vem você. Você não sabe o seu lugar, você quer se meter em coisas que você não está pronto. Ou seja, Davi já era alguém que era considerado um cara para a frente. Quando o gigante tenta humilhar Deus, quando o gigante tenta humilhar a nação, Davi fala: quem é esse circunciso? Não deixe pessoas te diminuir para você ficar depois autocomiserando. Não deixe sementes maléficas te travarem durante semanas, durante meses, durante talvez semestre, talvez durante anos. Você tem que entender quem te chamou. Você tem que entender quem te chamou. Quando você olha Davi se tornou um herói improvável. Mas não era só alguém que sonhava, era alguém que sabia se portar como um herói. A estatura daquela época, para você ser alguém considerado um guerreiro, você tinha que ter no mínimo 1,90 m de altura, porque era a estatura daquela época. Quando fala que Davi era baixinho, não é que ele tinha 1,40 m, Davi tinha aproximadamente 1,76 m a 1,80 m, e ele não encaixava no padrão de 10 centímetros a mais. Eu quero que você entenda isso. Só que não era sobre apenas lutar, era sobre ainda ter que convencer alguém. Quando Davi chega, Davi não chega cabisbaixo, com o seu ombro caído, sem saber andar. Davi tinha uma postura, a forma que ele pisava, a forma que ele andava, a forma que ele olhava, a forma que ele falava, era convincente que ele era um guerreiro. Não podia estar no padrão humano, mas estava no padrão de Deus. Saul não ia entregar Israel à mão de qualquer um que só queria lutar, só queria aparecer. Davi conseguiu convencer a Saul que ele era capaz. Quando Saul olhou para todos aqueles e viu a coragem nos olhos de Davi, ele falou: este é o guerreiro. Porque um dia Saul foi alguém que ouvia Deus.
Saul um dia foi alguém que tinha intimidade, foi bem curto o relacionamento, mas ele já teve acesso. E a forma que Davi falava era a forma de alguém que ainda tinha acesso. A forma que Davi olhava era a forma de alguém que ainda tinha acesso ao trono. Era acesso de alguém que visitava o trono de Deus para poder conversar com ele. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre as oportunidades que você tem ou não tem, é sobre aonde estão os seus olhos, é sobre aonde está a sua fé, é sobre aonde está a sua confiança, é sobre aonde está o seu amor. Como você está sendo movimentado esses dias? Eu não quero que você se lamente, eu quero que você se arrependa. Eu não quero que você olhe e fale, poderia ter feito mais. O que passou não pode ser mais feito. Eu quero que você coloque a sua mente a partir de agora, declarando, eu farei, eu vou fazer. Deus está me dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Não é sobre chorar ou se lamentar, é sobre ações, é sobre ação, é sobre ir, é um id de Deus. Vai, não é vontade, é vai, é avançar, chega de lamento. Chega de lamento. Eu poderia ter feito mais em 2023, mas 2023 passou. Eu poderia ter feito mais naquela época que eu comecei, já passou. É sobre hoje. A oportunidade é hoje, é agora. Vamos avançar, vamos seguir, vamos. Por favor, entenda isso. Entenda isso. Quando aquele homem tentou e conseguiu convencer a Saul, Saul falou, é esse cara, ele vai vencer com a minha armadura, uma armadura real. Quando tentaram colocar aquela armadura, a armadura é o que? Padrão do mundo. Tentaram colocar um padrão do mundo em um homem que tinha sido escolhido por Deus, um homem que se movimentava segundo Deus, um homem que já tinha a armadura panopliã, que Paulo fala, mais de 3.000 anos depois. Quando eu vejo Paulo falando sobre a armadura de Deus, quando eu vejo Paulo falando sobre a armadura, sobre o capacete, sobre o escudo, eu já consigo ver Davi. Sabe por que Davi? Quando Saul coloca a armadura dele em Davi, a Bíblia diz que Davi não consegue se mover. E por que ele não consegue se mover? Porque ele já tinha uma armadura, conjecturando agora. Então ele não conseguiu se mover com duas armaduras. Então o que é que ele faz? Ele retira a armadura de Davi, de Saul, e vai ao ribeiro buscar pedras. Eu quero que você entenda. Não era qualquer pedra, Deus ia mostrar para ele as pedras. Ou seja, a intimidade, a conexão, ela não pode fragilizar no meio do caminho. Não pode. Tudo começou quando Davi resolveu ouvir o pai e ir alimentar os irmãos. Tudo começou com José, quando ele resolveu ir alimentar os irmãos. Você entende que é sobre levar alimento que a sua missão começa? Davi trabalhava no iFood de Deus. José trabalhava no iFood de Deus. Vou levar alimento para o meu próximo. Eu quero que você entenda essas coisas. Deus conta com você para poder levar alimento a pessoas. Quantas vezes você fala, eu não tenho nada? Quantas vezes você fala, eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada para dar? E na medida que você abre os seus olhos, Deus vai te mostrar. Na medida que você entende aonde você está, você vai ver que você vai ser uma solução. Você vai ver que Deus ele vai te mostrar a pessoa certa, no lugar certo, e as coisas vão começar a se mover. Se você entender sobre essa capacidade que Deus ele vai te dar no meio do percurso, se você começar a se ouvir mais a voz de Deus e não sobre se a fé que você tem que vai dar errado fosse a fé que você tem que vai dar certo, você não estaria passando esses problemas há tanto tempo iguais. O problema é que você tem mais fé que vai dar errado do que fé que dará certo. O problema é que você profetiza muito mais. A sua visão é muito mais sobre as coisas que as consequências de dar errado. E
E você vai profetizando ao seu destino. Você vai lançando palavras sobre palavras, você vai ouvindo exemplos que deram errado sobre exemplos que deram errado, e você vai se moldando ao sistema que a Bíblia diz, para você não ter uma mente segundo esse mundo, mas ter uma mente renovada pelo poder do Espírito. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo: ei, quebre essa moldura do mundo. Quebre essa moldura. Vocês vieram aqui para poder estabelecer o que é celestial, porque vocês vieram do céu. Estabeleça o reino na terra. Mostre que o sistema está errado com o sistema de Deus. O reino, completamente o reino, completamente. Davi, ele podia questionar: como assim Davi já tinha sido ungido rei? Como assim levarei alimento à guerra? Como assim eu montarei a um jumento e levarei queijo? Mas Davi, ele tinha a unção de rei, mas o seu coração e a sua mente era de servo do Senhor. Ele não era servo de Jessé, ele não era servo de Samar, ele não era servo de Eliabe, Abinadab ou um dos 7 irmãos, ele não era servo de Saul. Davi só se prostra uma vez, que é para poder pegar pedras, para poder colocar o seu alforje. Outra hora ele só prostra só a Deus. Ele não se prostra a Saul. Não, quero que você entenda isso. Às vezes você se prostra a oportunidades. Às vezes você se prostra a pessoas para poder ser aceito em uma roda. Eu quero que você entenda isso. E aonde fica Deus? No meio disso tudo, aonde fica Deus? A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou na forma de homem, para poder servir. O apóstolo Paulo, acho que eu estou falando isso em todas as pregações, o apóstolo Paulo, ele se livrou das pessoas para poder servi-las. Ele não podia ser escravo de pessoas para poder servir pessoas uma a outra, iria persuadir no meio do caminho, ele se escravizaria. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre não amar pessoas, mas você não consegue amar alguém que você é escravo dela. Você nunca vai conseguir amar o seu filho se você for escravo dele. Você não vai conseguir corrigi-lo. Você vai achar que tudo é emoção. Você vai, principalmente se você tiver excesso de passado, excesso de traumas. Se um dia seu pai ou sua mãe foi alguém que, segundo o padrão humano, foi alguém ruim para você, você não vai conseguir hoje corrigir. Você vai cometer os erros 2 vezes piores que os seus pais um dia cometeu com você, porque excesso de trauma, excesso de passado. Você se escravizou ao filho, se submeteu a ele, dizendo: eu darei algo melhor. Padrão humanos. Seu padrão é Jesus. O apóstolo Paulo, ele só falava assim: sejam meus imitadores, porque ele dizia que também era imitador de Cristo. Então o que ele carregava era muito grande, era muito ousado, era muito usado e ousado. Você precisa entender, Golias é o gigante que nós enfrentamos, Betseba é o gigante que nós criamos. Só que é muito legal quando eu falo de Betseba aqui. A religião também criou um padrão. Quando fala de Betseba, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Pecado sexual. Porque existem padrões que as pessoas criam: eu não cometo isso, eu não cometo aquilo, então eu estou bem. Mas seu Betseba pode ser a sua maior tentação, que é desistir, que é parar. A sua Betseba pode ser o seu medo de agir, o seu medo de estabelecer, o seu medo de amar, o seu medo de se entregar. Sua Betseba pode ser uma fofoca, sua Betseba pode ser uma mentira, sua Betseba é achar que você é melhor que alguém. Tem gigantes que nós precisamos enfrentar, tem gigante que nós criamos. Eu quero que você entenda isso. Você pode evitar alguns problemas na sua vida. Davi, quando ele chegou diante de Saul, ele começou a falar: olha, Saul, eu já venci urso, já venci leão. Ele começou, talvez ele mostrou alguma marca que ele carregava, que ele conseguiu convencer
de forma poderosa que Saul se entregasse, que Saul pudesse olhar para ele. Sabe por quê? As guerras ocultas faz com que você consiga receber as vitórias em público. Tem guerras particulares que você passa, tem guerra particular que você atravessa, que só você sabe que tipo de guerra que você está passando. Só você sabe, talvez um pecado que te escraviza há anos, você venceu. Isso é uma vitória oculta. Talvez as provas, as lutas que você passa diariamente na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Isso são as vitórias ocultas que vão te preparando para você conseguir chegar naquele grande dia. Eu quero que você entenda que os gigantes que aparecem na sua vida revelam a sua essência. Aleluia. Tua beleza. Pode ficar à vontade. Tua presença vale mais. Fique à vontade nesse ambiente. 1000 dias em outro lugar. Aleluia. Transforma ao contemplar tua beleza. Sabe, quando Davi, ele chega no Vale de Socó, tem um grupo separado. Tem um grupo que está ali, totalmente amedrontado. Porque quem perdesse aquela guerra, tem um filme chamado Aquiles. Se eu não me engano é esse o nome do filme, não, é Troia. E tem um gigante que está, eu tenho certeza que eles tiraram aquela cena dessa parte da Bíblia de Davi. Tem um gigante esbravejando, gritando. De repente alguém chama, Aquiles! Ele aparece no meio e vem lutar contra o gigante. Eu quero que você entenda, a nossa geração, ela está se perdendo. Você olha para a igreja e cada vez mais tem que criar entretenimento, tem que criar coisas para as pessoas poderem vir, para as pessoas poderem permanecer. A essência está sendo tirada, está sendo introduzido algo, um sistema parecido com o mundo. Eu quero que você entenda isso. Mas se no meio disso tudo você chegar com o espírito de Davi, com a coragem de Davi, porque todos aqueles homens ali, eles focaram os olhos no gigante, mas Davi estava com os olhos em Deus. Davi estava com os olhos em Deus, os olhos dele estavam totalmente voltados para Deus. Ele não viu um gigante, ele viu apenas mais um que estava se colocando entre o povo que ele amava e o Deus que tinha ungido e estabelecido ele como rei daquela nação. Porque os dias maus, ele vai revelar a tua particularidade com Deus. No dia normal você ora se você quiser. No dia normal você lê a Bíblia se você quiser. Mas nos dias maus você tem que se prostrar em oração. Nos dias maus você vai ver. Sabe qual é o seu termômetro para saber se você está bem ou não? É se você está disposto a orar. Quando você não está disposto a orar, você senta à cadeira e conta com a sorte. Quero que você entenda isso. Os dias maus, ele vai revelar como está o teu coração. Você vai focar no problema naquele dia mau e você vai se sentir pequeno demais diante de um gigante preparado. Faz tempo, mas eu acho que eu vou tentar arriscar. Davi, já falei a altura e estatura. Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. 450 quilos, aproximadamente. Ele tinha uma couraça de 57 quilos. A arte que ele carregava, a espada que ele carregava, tinha cerca de 5 quilos. O cinturão dele tinha cerca de 2,6 kg aproximadamente. Ou seja, tinha meia tonelada na frente de um homem de aproximadamente 1,76 m com os seus 70 kg, 80.
Você olha e vê sobre possibilidades. Quando você vê isso, talvez você fala, não, é hora de recuar, é hora de voltar. Mas Davi, ele desce ao ribeiro para poder pegar quantas pedras? Quantas pedras? Por que Davi pegou 5 pedras? Sendo que só tinha... Sendo que ele sabia que Deus estava com ele. Sendo que, será que Davi duvidou se ele derrubaria Golias ou não? Mas quando você para estudar o Talmud, quando você para estudar a história, Golias, ele tinha mais 4 irmãos ali com ele. Tinha mais 4 gigantes ali. Davi, ele só não tinha convicção que ele derrubaria Golias, mas ele também tinha convicção que os outros 4 também cairiam, porque ele sabia quem estava com ele. Ele estava pronto, ele estava disposto a enfrentar qualquer gigante, a qualquer batalha, qualquer guerra. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda o tamanho da sua fé. A minha pergunta para você é: para onde você está olhando? Para quem você está olhando? Davi não olhava o gigante, ele olhava o grande Deus, o Yahvé, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Rafá, o Jirê, o Emanuel. Ele sabia quem estava com ele. Quando aquela unção que Samuel derramou sobre a cabeça dele caiu sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito agora estava com ele. Quero que você entenda algo aqui nessa noite. O Espírito, ele escolhia as pessoas e vinha de forma esporádica, para poder fazer um trabalho específico, depois ele retornava a Deus. Entenda isso. Aí vem Jesus, há 2000 anos atrás, e diz que daria o Espírito para estar conosco todos os dias. Talvez você não tenha compreensão da coisa pelo tanto que a sua mente foi embebedecer aí mesmo, com o sistema desse mundo. O tanto que foi moldado, o tanto que foi travado, ao ponto de você se sentir tão pequeno, ao ponto de você se sentir tão perdedor, porque você falhou, porque você pulou os processos da vida. O urso serviu para Davi vencer o leão serviu para Davi vencer o gigante chamado Golias. O gigante serviu para ele poder vencer Saul. Saul serviu para ele poder reinar sobre Israel. Tudo é processo, tudo é necessário para nós vencermos, para nós passarmos. Não fuja dos processos da vida. Você pode vencer qualquer coisa que apareça à sua frente quando você entende quem é o seu Deus. Quando você entende quem é o Senhor, quando você entende para onde você está olhando, é um convite a você vencer nesses dias. É um convite a você levantar como um soldado. É um convite a você correr contra o gigante e ir diante dele. Talvez as pessoas te enxerguem tão pequeno que ele vai se sentir insultado quando vê você se levantando contra. Mas nós sabemos que hoje a nossa guerra não é mais contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Satanás, ele tem um medo que você se identifique, que você reconheça a sua identidade diante de Deus. É por isso que ele tem que te encher com os problemas parecidos todos os dias, para você andar resolvendo problemas e não ter um tempo de meditação, não ter um tempo de oração, não ter um tempo de reconhecimento, não ter um tempo de pedir ajuda do alto, em vez de você ficar precisando de autoajuda, de frases motivacionais. Não é sobre autoajuda, mas é sobre a ajuda do alto. É sobre a ajuda de Deus, é sobre você estar diante dele no seu secreto. Eu nunca dormi tão pouco na minha vida como eu tenho dormido nos últimos tempos. Quero que você entenda isso. Eu estou precisando de toda maneira, com toda a minha força esses dias, estar diante do altar. Eu estou necessitando como eu nunca tive na minha vida.
Porque eu sei o que nós estamos atravessando. Eu sei que o vale de Socó está à nossa frente. Tem muita gente vestido com armadura, mas não tem a capacidade. E a capacidade não é a habilidade que Samar, Abinadab e Eliabe tinha. Não é sobre o treinamento que ele teve. O treinamento de Israel até hoje é considerado o melhor treinamento do mundo para soldados. São as pessoas mais preparadas, as melhores armas inventadas saíram dali. Mas não era sobre as habilidades humanas, não era sobre a habilidade do karatê, krav maga, do jiu-jitsu brasileiro, não era sobre a capoeira baiana, não era sobre essas coisas. Capoeira africana, não era sobre essas coisas. É sobre a confiança em Deus. É sobre você ser revestido no teu espírito, para você poder enfrentar os dias maus. Para as pessoas poderem olhar para você e falar, ei, tem uma referência ali, para as pessoas poderem olhar e falar, cara, como aquele homem ama a Deus, como aquela mulher ama a Deus, como ele carrega algo poderoso, como carrega algo sobrenatural. Nós fomos chamados para isso, nós somos convocados por Deus para isso. Nós temos acesso ao trono, temos acesso à graça, temos acesso a poderes, temos acesso a Ele. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Em que nós estamos gastando o tempo? Chorando, murmurando, cansado e cansando. Se você está cansado, só te dou um conselho: descanse. Não é pecado descansar, é um princípio de Deus. Mas entenda que você está descansando para você levantar como um guerreiro. Não é descansando para poder fazer um teste de como vai ser quando parar. Tem alguém aqui comigo? Eu quero te convidar a você dar um grito contra os teus gigantes. Como Davi deu, dizendo, hoje mesmo Deus entregará você em minha mão. Convicção, ousadia. Eu te separei. Davi ele faz isso, a Bíblia deixa bem claro, ele pega a própria espada de Golias e te separa a cabeça de Golias do corpo. Está dizendo, eu estou te destruindo, eu estou te aniquilando. Eu não quero mais você como um problema na minha vida. Eu estou eliminando este problema aqui da minha vida. O problema é que você deixa pequenos fragmentos do problema de estimação para você voltar amanhã nele, para você ter pelo menos um problema para se sentir vivo. Isso é falta de reino. Isso é falta de amor. É falta de entendimento, é falta de ter uma visão clara das guerras reais que está acontecendo. Quando você olha para o sul, você está vendo o nível de guerra que aquele povo está enfrentando, um nível espiritual muito grande. Quando você para você observar aonde está o sul está no pé do Brasil, é por onde recebe a energia, é por onde recebe as cargas, é por onde recebe as coisas. Eu quero que você entenda de forma espiritual, quando a sua visão abre, você entende que não é apenas um descontrole da natureza, não é apenas uma água que está entrando, mas é uma guerra espiritual. E aonde está a igreja? A igreja está mandando alimento certo, muito bem, ótimo, precisamos fazer isso, mas não é a ideia principal da igreja. A igreja não é uma instituição de caridade, a igreja é um campo de soldados. A igreja precisa se levantar em uma oração de verdade e dar uma resposta para o reino, dar uma resposta para Deus. Se o meu povo que clama pelo meu nome, é sobre a oração. Nós perdemos a identidade, queremos se comparar a instituições. Precisamos sim, ratifico, sim, precisamos fazer as obras, mas não é o tema central da igreja, não é a obra central da igreja. Isso é consequência de um povo que está orando. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei nem se você orou como deve se orar pelaquele estado. Talvez você falou uma palavra diante da televisão, Deus tenha misericórdia. Talvez você ficou com dó de um animal, de uma criança, de uma família, de alguém que perdeu o beijo. Talvez você teve empatia de se colocar no lugar das pessoas. Talvez você sentiu a dor, talvez até você chorou. Mas não é sobre essas coisas. É sobre um posicionamento. Eu gastarei 1 hora de oração específica, entrando em batalha, em guerra espiritual, para que a resposta do alto venha.
A igreja aprendeu a chorar de forma humana, mas não aprendeu a chorar de forma espiritual. Chorar com os que choram, como resposta. Eu vejo Paulo e Silas presos na prisão, mas eu vejo a igreja presa também dentro de uma casa orando. Eu vejo a igreja presa dentro de um lugar esperando que a resposta venha. Eu vejo Pedro preso, mas também eu vejo a igreja orando, a igreja esperando a resposta para que as prisões sejam abertas. Acorda, igreja. Acorda, Brasil. O poder da vida e da morte está em nossas mãos. A terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. Se coloque de pé que eu quero orar com vocês. Vamos lá.